Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Jesus, além de cuidar das nossas feridas, restitui também a nossa vida. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo o mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Como que as feridas, elas se formam em nossa alma? Quando acontece alguma coisa que nós não esperávamos e nós não conseguimos aceitar isso. Dia e noite nós pensamos, questionamos, tentamos entender, tentamos voltar atrás, nos culpamos, colocando a culpa nos outros. Quando nós não aguentamos mais isso dentro de nós, nós buscamos algum tipo de alívio no mundo. Seja bebendo, seja usando uma droga, usando algum tipo de remédio. E isso começa a se tornar uma rotina na nossa vida. Então, a partir daquele dia, onde algo saiu fora do controle, a minha vida, ela para. Apesar dos dias estarem passando, todos os meus pensamentos estão fixos e presos naquele lugar. E o meu corpo sofre, a minha alma sofre. Os meus dias já não são mais os mesmos. Os pensamentos, eles se tornam uma tortura. Sinto ansiedade, sinto medo, sinto frustração, sinto baixa autoestima. E aí, dias não tenho vontade de fazer nada, outros tenho vontade de comer tudo, e os dias vão se arrastando na esperança de que o tempo pudesse mudar alguma coisa. E conforme esse tempo passa, cada vez mais os recursos, eles vão diminuindo. Então antes, o que era uma pessoa, entre aspas, equilibrada, que vivia as coisas de forma confortável, hoje já não tem mais nada disso. Hoje já não cuida mais do próprio corpo, hoje já não consegue mais se reconhecer, está cheia de transtornos, está cheia de dúvidas, de inseguranças, não sabe mais o que fazer. Isso acontece tanto para o homem quanto para a mulher. Sua família pode ter se acabado, teus filhos já não estão mais dentro da mesma casa que você, o teu emprego já não está mais daquele jeito que você gostaria, você já não empenha mais nas coisas porque parece que todos os sonhos acabaram, você já não tem mais motivo de viver. E é sempre tentando reviver aquela vida velha que a gente acaba destruindo mais ainda a outra. Porque sem Deus não existe o perdão. Aquilo que parecia bom não era bom, era apenas uma ilusão. Porque aquilo que é a verdade, ela não se acaba com o tempo. Aquilo que é bênção de Deus não se acaba com o tempo. Só que quando nós estamos nesse estado de negação, onde tudo nos machuca, quando nós vamos ver um filme qualquer, já nos produz lágrimas nos olhos. Quando nós vamos contar a história, aquilo nos emociona e nos comove. Você nota que a nossa voz se altera cada vez que nós contamos, porque tudo aquilo é revivido. Aquelas feridas, elas continuam abertas. Chega um ponto que não dá mais. Ou a gente entrega tudo isso para Deus e confia que Jesus pode curar. Só que toda cura, quando a gente vai num hospital e nós temos algum tipo de ferimento, eles vão passar algum produto para limpar. E isso vai doer. Então nós vamos ter que reviver pela última vez tudo aquilo que nós não gostaríamos de lembrar. Mas essa história, ela vai ser contada para o Senhor através de uma oração. E nós temos que perdoar as pessoas que ajudaram que tudo isso pudesse acontecer, mas também ajudaram que nós tivéssemos um encontro com o Senhor, porque se não fosse tudo isso, você continuaria insistindo nos mesmos erros, como insistiu por anos, anos e anos. Se a gente vai lá em Jó 42,
versículo 10 e 12, a palavra do Senhor diz assim: Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. A gente conhece a história de Jó e de como Deus permitiu que o mal tocasse na vida dele e tirasse tudo aquilo que ele tinha, acreditando que ainda assim ele continuaria respeitando ao Senhor e o adorando. Só que no meio desse percurso, alguns amigos dele procuraram ele para, entre aspas, dar conselhos. Só que tudo o que eles faziam era colocar a culpa em Jó por tudo o que acontecia. Quando nós nos aproximamos de Jesus, nós aprendemos a colocar a culpa em nós, porque nós sabemos que quando a culpa é nossa, eu posso entregar para Ele e Ele me perdoa e aí a culpa acaba. Mas quando eu coloco a culpa em outra pessoa, a culpa ainda ela continua existindo. E no final, quando a gente vai lá na conclusão de tudo, Deus fala: olha, os seus amigos, pelo amor de Deus, eu vou condenar eles por todas as besteiras que eles falaram de você, por tudo que eles te acusaram. E Jó ora por essas pessoas para que Deus não o condenasse, para que Deus tenha misericórdia deles. E logo após Jó orar por esses amigos, o Senhor tornou Jó próspero novamente. Então tudo aquilo que ele tinha perdido, ele ganhou em dobro. E o fim da vida dele foi melhor que o começo. Então aqui a gente consegue compreender que o tempo para Deus não existe começo, nem meio, nem fim. Quando Deus quer, Ele abençoa. Quando Deus quer que as coisas mudem, elas mudam. Só que a atitude de Jó foi o gatilho inicial para que tudo pudesse começar a mudar. Ele orou pelas pessoas que o machucaram. Ele poderia ficar ali sim, dizendo: olha, tá vendo? Deus me deu a razão. Vocês, olha como vocês me machucaram, olha tudo que vocês fizeram. E poderia estar ali vivendo com toda aquela mágoa dentro do coração daquelas pessoas. Mas ele preferiu olhar pelos olhos de Deus, dizendo: olha, Senhor, perdoa eles não sabem o que fazem. Jesus assim também nos ensinou. As pessoas, quando elas não têm a sabedoria de Deus, quando não têm o conhecimento da palavra, ou quando conhecem a palavra, mas não têm fé nela, elas acabam vivendo de uma forma que não é a forma que nós gostaríamos. Porque se você acha que as pessoas elas vão ter virtudes sem Deus, elas não vão. Não tem como a gente ser bom se Deus não estiver conosco. Não tem como nós amarmos se Deus não estiver conosco. Eu não consigo dar para você aquilo que eu não tenho para mim. Então é o Senhor que nos nutre de coisas boas para que nós possamos viver essas coisas boas com outras pessoas. Ontem nós falamos sobre isso, sobre fazer o bem. E quando nós fazemos o bem, é a pessoa que recebe que é grata sobre isso. É a ela que nós estamos ajudando. Você já parou para pensar que aquilo que sempre volta nos teus pensamentos são as coisas que você não apresentou para Deus curar? Aquilo que ainda te atenta. Não é fácil para ninguém abrir mão de certas coisas. Mas será que nós temos outras opções? Você imagina se Jó, ele continuasse ali, Deus falando: olha, eu vou te dar tudo novo, vou te dar em dobro. Não, mas eu quero aquele antigo, eu quero aquela vida velha, aquela que eu vivia, eu quero aquela vida que eu aprendi a viver longe de você. Não tem sentido. Se você colocar Deus na tua vida velha, ela não vai ser mais a mesma vida. Você não vai fazer mais as mesmas coisas, você não vai ter os mesmos comportamentos, nem os mesmos pensamentos. Então aquilo que te servia no passado não serve mais. Não tem como você acender uma luz e voltar dentro do quarto escuro e a escuridão permanecer lá. Então, se você tentar forçar um relacionamento que acontecia sem Deus em você, com Deus, você não vai mais suportar viver aquilo. Porque você já não aceita mais migalhas, você conhece o que é o amor genuíno. Você sabe o que Deus tem para você. Você já não quer mais aquela escravidão. Não tem pior coisa que a gente ficar tentando agradar alguém que não se agrada com nada, não se alegra com nada, nunca nada tá bom.
só consegue olhar os defeitos, não consegue ter um momento feliz. Não tem nada de errado acontecendo, mas está vivendo como se, nossa, fosse o fim do mundo. Mas isso também a gente só consegue quando Deus está na nossa vida. E nós precisamos nos quebrantar, nos quebrar. Nós precisamos chegar diante de Deus e nos rasgar. Confessar os nossos pecados ao Senhor. Admitir a nossa culpa, os nossos interesses ou mal interesses. Pedir perdão pela nossa mentira, pelos nossos enganos, pelos nossos erros, por tudo aquilo que nós idolatramos, tudo aquilo que nós achamos que não podemos viver sem. A única coisa que nós não conseguimos viver sem é a presença do Senhor. Porque quando Deus está conosco, todo o resto é possível. Só não é possível viver sem Ele. E você já viveu muito tempo sem Ele. Você sabe como é ruim, ou como os teus sentimentos foram péssimos. E graças a isso, quantas marcas não ficaram na sua vida. Quando Deus ele entra dentro do nosso coração e nos cura, também Ele dá uma maturidade espiritual e nós começamos a administrar melhor os nossos recursos. Então a nossa vida ela é restituída. Aquela vida que antes era igual a de todo mundo, agora é uma vida que é mais semelhante e parecida com a do Senhor. Vai continuar tendo uma luta entre você comparando a sua vida de hoje e a sua vida antiga. Parece que hoje você não faz nada e que antes você fazia diversas coisas. Só que diferente, hoje mesmo sem fazer nada você sente em paz. Antes você fazia as coisas para não perceber a tribulação que estava dentro de você. E é assim que a gente reconhece o valor das coisas, é pelo que nós sentimos, a raridade daquilo que nós sentimos. Quantas vezes você não orou pedindo paz, só queria estar em paz, queria que esse sentimento de cansaço, de desânimo, de não aguento mais, que as coisas elas pudessem se resolver. Elas estão se resolvendo. Só que enquanto nós não entregamos para Deus, Ele não pode fazer nada. Enquanto você contar uma história e aquela história ela te abalar, Deus ainda precisa trabalhar dentro de você. Não adianta você buscar outras coisas, outras fontes alternativas. O único que pode tirar aquilo é Jesus. Não existe outro. No passado eu tinha diversos assuntos que eram gatilhos. Se eu falasse aqueles assuntos, aquilo ia transtornar os meus pensamentos, ia me trazer lembranças que eu não iria suportar. Iria praticamente pautar o meu dia entre ficar triste o dia inteiro e questionando. Hoje, exatamente esses mesmos assuntos, eu posso falar como um testemunho de cura. E eu olho a vida e eu vejo que ela foi restituída, porque antes eu não tinha uma vida. Antes eu estava vivo, mas não tinha uma vida. Porque se a gente vive uma vida onde não pode estar alegre, se a gente vive uma vida onde depende das pessoas ou das coisas, isso não é viver. Viver é poder estar bem, é poder adorar, é poder louvar, é poder acordar e cumprir as tuas metas e fazer as tuas orações. Poder estar bem é você dormir 9 da noite e tá tudo bem. E tá tudo bem. Antes nem dormia, eu dormia. E hoje, durmo cedo, acordo cedo. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é agradecer ao Senhor por mais um dia. E se o meu dia não começa com um louvor, o dia não começou. Porque parece que o mal ele tá ali só esperando uma brecha, esperando que eu esqueça Deus em algum canto para Ele vir se manifestar nos meus pensamentos e começar a me colocar dúvidas dentro de mim. Então eu já ligo o louvor para ele saber que aquela casa é do Senhor, que naquela madrugada, às 4 da manhã, o louvor já começou. E começa todos os dias, junto com a oração, junto com a preparação do material que a gente vai divulgar. E na sua vida, como começa? Quando você abre os teus olhos, o
que você pensa? Naquilo que você já dormiu pensando? Que as coisas poderiam ser diferentes? Mas você não faz nada para ser diferente. Você quer viver a mesma vida e quer que o mundo mude. Você não, você é perfeito. Quebrantar é justamente isso. Se a gente vai lá em Salmo 147, versículo 3, 5 e 6, a palavra do Senhor diz assim: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Senhor, sustém os oprimidos, mas lança por terra o ímpio. Quem pode curar? Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. A frase diz exatamente disso. Só Ele, não tem um outro, só Ele. Você precisa entender algumas coisas. Se você adquiriu, entre aspas, algum tipo de transtorno, tá? Que alguém possa ter te diagnosticado, você nasceu com ele? Não, não nasci. Porque tem pessoas que nascem com dificuldades. Normal. Mas tem pessoas que adquirem as coisas depois de algum trauma, depois de algum acontecimento, de alguma coisa. É exatamente desse jeito que o Senhor ele pode curar. Não que os outros ele também não possa influenciar e fazer, porque Deus tem todo o poder. Mas eu queria deixar claro que você dá nome muitas vezes para uma doença, que ela pode ser curada com a presença de Deus. Não faz sentido continuar se escondendo atrás disso. No meu tempo eu tinha depressão. Muito tempo atrás. Mas eu nunca ficava usando isso para justificar os meus erros. Sabe o que é que eu tenho depressão? Então eu vivo desse jeito assim, sabe? Não pode. Isso não. Eu posso conviver com uma doença? Posso, mas que ela não seja motivo para que as pessoas elas tenham dó de mim. E tem muita gente que usa problema para ter dó, para que ele consiga o que quer. O cara chega em você lá e se faz, nossa, o coitado, o injustiçado, o abandonado, o pecado. E aí você olha e fala, bom, vou pegar esse cara aqui e vou dar um trato na vida dele, ele vai virar meu servo, né? Opa, meu namorado. E aí você vai lá, acha que tá ajudando o cara vai, possui a sua carne, tchau, querido. Fez o que queria e foi embora, e você não entende onde está o erro. Eu tenho o dedo podre. Não, você quer ocupar o papel de Deus. Nós não podemos ajudar ninguém. Nós podemos entregar o Evangelho e Jesus ajuda as pessoas. Só Ele cura, só Ele, só. Ouve essas palavras, só Ele cura. Se você tem algum transtorno, se você tem algum pensamento que é recorrente, que fica te machucando, é só Ele que vai poder te ajudar. É só Ele, não tem outro, é só Ele. É só Ele. Ele quem vai cuidar, Ele em pessoa. Ele vai vir e vai cuidar, porque Ele vai organizar as tuas ideias. Porque o nosso Deus é grande, o nosso Deus é soberano, o nosso Deus ele tem poder. Ele tem entendimento sobre todas as coisas. E é Ele que vai vir cuidar de nós, que estávamos sendo oprimidos. Porque a opressão é justamente isso. É você colocar medo nas pessoas. Impedir elas de viver. E olha o que Deus vai fazer depois com as pessoas que fazem isso. Mas lança por terra o ímpio. Então aqueles que nos oprimiram, o Senhor fará justiça. Mas deixa que Deus faça justiça. Eu tenho que gastar o meu tempo louvando, adorando, orando, lendo a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Eu não sei mais quantas vezes Deus vai dizer para você isso. E você fica aí sempre deixando tardio as coisas. Completa a sua transição, a sua cura, a sua conversão. Chega de questionar, ainda que o cara ou ela fosse isso ou fosse aquilo, o que você poderia esperar de uma pessoa sem Deus? Mas ele era da igreja. Ser da igreja não significa nada. Nós somos de Cristo, nós não somos da igreja. Mas
Se ele fosse de Cristo, no comportamento dele, você veria Cristo. Ah, mas ele fez isso. Concordo. Nós estamos em transição, temos falhas, temos brechas. Por isso Deus nos deu o perdão, para que enquanto nós estivéssemos nos convertendo, nós pudéssemos nos reconciliar. Pedro indaga Jesus dizendo: olha, Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus diz: não, 70 vezes 7. Cada vez que alguém fizer algo e dizer: olha, eu estou arrependido, você me perdoa, é para a gente perdoar. Então, não adianta a gente querer taxar a vida de uma pessoa por um erro. Se ela aprender com esse erro, tá ótimo. Ninguém aqui é perfeito, nem você. O pior para mim é aquele que aponta o erro dos outros. Esse é o pior, porque Deus ele fala: olha, não julgue para não ser julgado, porque não vai dar certo. Se cada um cuidasse da sua própria vida e amasse ao próximo, quando fosse oportuno, quando Deus colocasse dentro do coração, porque não adianta nada eu querer ajudar os outros quando eu não consigo ajudar a mim mesmo. Então, as coisas elas seriam bem diferentes, mas é preciso se quebrantar. Não adianta, a gente não vai passar por essa cura se nós não expormos ao Senhor tudo aquilo que aconteceu na nossa vida e se arrepender pelos nossos maus caminhos, pelas nossas escolhas erradas e por tudo aquilo que nós fizemos, que nós sabemos que é errado, porque os nossos sentimentos, eles nos acusam. Eu não sei o que vai ser do amanhã, eu não sei se é A, se é B ou se é C, se vai ser igual, se vai ser diferente, se é isso ou se é aquilo. Isso pra gente pouco importa, porque a vontade de Deus ela é soberana. E aonde nós estivermos, que Deus possa estar conosco. E isso é o que importa, que hoje nós estamos sendo curados pelo Senhor e que a nossa vida tem sido restituída pelo Senhor. E como eu sei disso? Porque quando eu comparo a minha vida de hoje com a minha vida de antes, não tem comparação. Parece que são duas pessoas totalmente diferentes. E assim a gente vê que a graça e a bênção de Deus já está sendo derramada sobre a nossa vida. E você acha que precisa ser exatamente aquele milagre que vai comprovar isso. Só é Deus se Ele fizer aquilo que você quer. Deus está fazendo aquilo que você nem sabe e nem imagina. E quando você tiver sabedoria, você vai entender que o mais importante Deus já fez. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa curar as tuas feridas, te fazer aceitar, porque sem aceitar não tem jeito. Já passou, já foi. Se amanhã ou depois for para acontecer de novo, acontece. Olha a história de Jó. Primeiro ele perdoou para depois poder ser abençoado por Deus, para depois todas as coisas ficarem melhores ainda. Então lembra sempre de uma coisa: o melhor ainda está por vir. Então levanta, sai desse chão, dobra os teus joelhos, agradece ao Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo que tem feito na minha vida, pelo alimento, pelas palavras, pelo Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que têm colocado no meu caminho, que têm me ajudado a abrir os meus olhos, a me dar entendimento, a olhar para outro lugar. Obrigado, Senhor, pela luz, por me tirar das trevas. Obrigado, Senhor, pelo seu amor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.